Fala pessoal, tudo em paz? Sou eu, João Gabriel, professor de Sociologia aqui do Brasil Escola. Hoje o tema da aula é um tema clássico, hein? Falaremos o que é o Estado para Émile Durkheim. Esse é o nosso tema. Vamos versar aqui um pouquinho da sua sociologia, as características gerais, o que compõe o Estado, as intenções, funções do Estado na obra desse sociólogo clássico. Mas antes de começar a minha aula, quero me garantir, você é inscrito no canal do Brasil Escola? Se não é inscrito, se inscreva e deixe o sininho ativado, porque assim que nós lançarmos o vídeo você recebe a notificação. E durante a aula também, se tiver alguma dúvida, manda um recado aqui e um comentário generoso pra gente. É isso aí, pessoal. Estado para Émile Durkheim. Bom, se nós pegássemos aqui os autores clássicos, da sociologia, nós poderíamos pegar, por exemplo, desde o Comte, na sua formação da sociologia, Durkheim, o Marx e o Weber, e teríamos visões completamente distintas do Estado. Só teríamos uma aproximação maior entre Auguste Comte e Émile Durkheim nas suas formas de concepção. Mas é evidentemente que nesta aula vamos tratar apenas o que Durkheim entende como Estado e as funções do Estado. Primeiro elemento básico, Émile Durkheim é um teórico francês. Nós estamos aqui no canal Brasil Escola, uma quantidade enorme de aulas minhas sobre temas que o Durkheim trabalhou. Nasce na França, em 1858, morre no ano da Revolução Russa, em 1917. Viveu um período de formação da sociologia. Constituiu o que a gente chama de sociologia funcionalista ou positivista, uma espécie de sociologia das instituições sociais. Durkheim mesmo assim definiu a sociologia. A sociologia é a ciência das instituições sociais, da sua gênese, da sua formação, e do seu funcionamento. Quando pegamos assim essas características, que a sociologia seria essa ciência das instituições sociais, entendemos que o Estado é uma dessas instituições sociais. E é isso que nós vamos tentar entender aqui durante a aula. Durkheim exerceu durante a formação da sociologia como uma ciência acadêmica, como uma ciência universitária, definições dos seus objetos de pesquisa, por exemplo, os fatos sociais, que nós temos aqui também, uma aula minha sobre esse assunto. Também temos aí uma definição do que é o Estado para ele, enfim, é o que nós vamos tratar agora nesse momento. Como Durkheim é um teórico da sociologia das instituições sociais, o Estado, como todas as outras instituições, tem um papel fundamental na sua teoria. Primeiro ponto a entender. Quando Durkheim vai falar sobre o Estado e o papel social dele, ele entende que o Estado ele tem uma função central na sociedade. Função mesmo como uma espécie de organismo social. Como temos órgãos vitais no nosso organismo, o Estado seria, assim, usando essa comparação, um desses órgãos vitais. Porque o Estado cumpriria o papel de desempenhar uma certa organização social. Além disso, a definição de Estado que Durkheim dá é relativamente simples, mas as consequências desta definição dele e da centralidade que ele coloca no Estado, ela é muito ampla, ela é muito rica. Então, que até a definição possa ser até pobre do que ele entende por Estado, mas ao mesmo tempo, as consequências da ideia do Estado na sociologia durkheimiana, ela é muito rica. E é justamente aqui que nós vamos focar. Para Durkheim, o Estado, tal como as outras instituições sociais, ele desempenha uma espécie de papel superior nas instituições comunitárias, onde os indivíduos se aglutinam em certas instituições, como a família, como a igreja, como o trabalho, o Estado cumpre uma função superior, justamente porque o Estado caberia, por exemplo, a garantir as normativas dessas outras instituições. Então, por exemplo, uma família pode fazer o que quiser? Claro que não. Há regras no Estado, veja, regras que são superiores à família, que normatizam as ações de um âmbito familiar. Vamos pegar um exemplo bem banal? O uso de violência física de pais com filhos é crime, logo é uma proibição do Estado. Veja então que o Estado cumpriria uma função superior às outras instituições sociais que estão, vamos dizer assim, submetidas à lógica do Estado. Então, na teoria durkheimiana, o Estado tem essa função central, constitui uma determinada ação fundamental e superior dentro das outras instituições comunitárias, onde indivíduos se aglutinam, onde indivíduos se interrelacionam. Por isso, essa centralidade do papel do Estado na organização social. Então agora, nós podemos elencar alguns objetivos e características que constituem o Estado na sociologia durkheimiana. Primeira ideia, existe uma expressão durkheimiana muito famosa de que o Estado, ele expressa a vida social, ele concentra e expressa essa vida social. Em que sentido? De acordo com Durkheim,
o Estado não é uma entidade metafísica, né, como estava em Hegel ou autores, né, um pouquinho anterior a ele, porque o Estado é uma expressão da vida cotidiana. O que os indivíduos fazem, na verdade, frutos das suas consciências individuais, são expressões de uma consciência coletiva. Então o Estado, veja só, ele seria uma espécie de representação coletiva, justamente porque as leis, as normas que o Estado detém, elas expressam, elas representam uma determinada forma de vida social. Por isso que o Estado ele tem uma função moral a desempenhar. Essa é uma expressão interessante, porque entende que o Estado ele exerce uma determinada relação com os indivíduos moralizando. Vocês lembram aí do conceito de fato social no Durkheim? Você lembra que tem uma característica lá que é compreendida como coercitividade? Pois bem, é isso que eu estou falando. O Estado ele coage, né, impondo numa relação moral que os indivíduos exercem. Então existe uma forma de educação moral desempenhada pelo Estado, uma imposição de certas normas. Veja, se você observar cotidianamente as pessoas nas ruas, uma forma bem simples, dá para entender isso. Justamente que as pessoas elas seguem as normativas sociais, elas cumprem as funções que o Estado determina. Quando não cumprem, são penalizadas dentro das normas ou das relações do Estado. Por isso, essa função social, né, função moralizadora que o Estado determina sobre os indivíduos. Outro ponto, básico e bastante fundamental, é que para Durkheim, o Estado ele auxilia o desenvolvimento de cada indivíduo. Né? Cada indivíduo dentro da sociedade determina ou necessita do Estado justamente por conta desse papel moralizador. Nesse aspecto, o braço fundamental, mais básico do Estado é a educação pública. Só quero uma observação. No século XIX, educação pública ser uma espécie de regra do Estado ou obrigação do Estado não era uma coisa tão comum. Deve-se lembrar aí que a maioria das instituições educacionais estavam concentradas em instituições religiosas. Por isso que Durkheim acreditava que quando o Estado detém a educação pública, então ela sendo laica, né, despretenseada aí de intenções ou interesses religiosos, ela cumpre essa função moral a desempenhar. Porque a educação, na sociologia durkheimiana, tem uma função central. Passar de geração para geração determinadas leis, regras morais. Então a educação é a transmissão, veja, é a reprodução de determinados conteúdos morais de uma geração para outra. E o Estado, quando ele detém esse controle, ele determina o grau moral que uma sociedade possui. Nesse aspecto, a intenção do Estado é garantir o que ele chamava de coesão social. Coesão social no sentido de garantir uma certa organização, uma certa elemento de dependência de uma ação de um indivíduo para outro. Por exemplo, quando as instituições sociais funcionam bem, quando elas desempenham suas funções, a escola cumpre a função dela, o Estado, vamos pensar pelo papel da polícia, cumpre a sua função, a economia cumpre a sua função, na sociologia durkheimiana a sociedade está coesa. Então garantir a coesão social cabe ao Estado, essa instituição superior que determina as normativas de cada sociedade. Nesse aspecto, deixe muito claro aí para vocês que o Estado, para a sociologia durkheimiana, deve deter esse controle das punições e dos regulamentos de uma sociedade, até mesmo da educação fora desse âmbito privado, que seria aí esse âmbito religioso, com intenção lucrativa e etc. Essa é a função do Estado no Durkheim. O último elemento da nossa aula, que fique bem claro e organizado aqui para nós, é entendermos o que relação do Estado tem com a consciência coletiva, né, e a consciência individual. Bem, vamos lá. Durkheim entende que a consciência individual é aquele conjunto de elementos que pessoalmente cada pessoa possui. A minha religião, né, os meus hábitos morais pessoais e tal, mas existe uma consciência coletiva que não é necessariamente a soma desse conjunto de consciências individuais. Vejamos assim, pensamos dentro de uma sociedade aí, 1000 pessoas. 1000 pessoas têm uma consciência em comum, certo? Que seria uma espécie de moral média que as pessoas possuem. Durkheim vai entender que mesmo que aquelas pessoas possam pensar individualmente questões bem específicas, eles têm um elemento em comum. E qual é a instituição que sintetiza esses elementos em comum? O Estado. Veja, numa rua, podemos ter ali 1000 pessoas que circulam em determinado bairro. Todas têm intenções pessoais, né, bastante individualizadas. Qualquer pessoa daquela pode ter uma certa forma de ver
a roupa que usa, qual roupa usar, que roupa gostar, qual religião tem. Mas já veio que entre elas, mesmo que essas diferenças se tenham, tem algo em comum? Não vamos infringir uma determinada lei, porque acreditamos que isso é certo. Matar é errado, independente de qual indivíduo está se falando, mas veja que existe então uma média comum, essa consciência coletiva. O Estado, então, ele é uma expressão direta dessa consciência coletiva. Os limites da nossa consciência individual estão justamente nas normas do Estado. Até que ponto aquilo que eu penso e faço individualmente infringe uma determinada lei do Estado? Se eu fizer isso, infringindo uma lei do Estado que representa essa consciência coletiva, eu vou ser punido. Então Durkheim vai entender que a formação da consciência coletiva ela é fundamental, porque a lei seria uma expressão disso. Será que Marx, será que Weber pensa da mesma forma? É isso que nós vamos tentar responder em próximas aulas aí com esse tema sobre o Estado nos autores clássicos. Pronto, pessoal, foi essa nossa aula sobre o Estado no Durkheim. Gostou? Então eu quero o seu like aqui para mim e um comentário generoso. Acesse também os links que estão na descrição desse vídeo, aqui você pode aprofundar bastante nessa temática da sociologia durkheimiana. E não se esqueça também de nos acompanhar nas outras plataformas, nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. Valeu? Aguardo você no nosso próximo encontro.